Sim, Olá, meus amigos, boa noite. Nós estamos aqui conversando sobre uma formação de um grupo que vai fazer estudos de RH. E a ideia é a gente democraticamente falar o que está pensando, o que tem de ideia. Eu posso falar a minha ideia, mas antes de mais nada, vamos às apresentações. Começando por ordem, por Maria Emília. Vamos lá, Maria Emília, quem é você? Só para a gente já deixar gravado para quem for assistir. sim, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Emília, eu sou formada em psicologia. Recém-formada, formei final do ano retrasado e terminei uma pós agora atualmente organizacional. Estou em busca de me desenvolver mais no RH e por isso que eu aceitei, junto com o Armando, dar início nesse grupo. Maravilha. Murilo, a palavra é sua, querido. Bom, sou Murilo Janegides, eu sou da cidade de Lucélia, eu tenho 35 anos. Atualmente eu presto consultoria, né, para empresas e faço parte de recrutamento e seleção e estou iniciando mais voltado para o parte de treinamento, juntamente com o Armando, né, seu Armando? E acredito muito que o grande valor e potencial das empresas ainda é o ser humano, né? A gente está num mundo onde tecnologia, inteligência artificial está praticamente dominando aí, mas eu acredito que a parte humana isso não vai acabar nunca. Então, o meu sonho é poder transformar pessoas e capacitá-las para o sucesso. É Maravilha. isso. Bom, bem-vindo ao nosso bate-papo. Meu nome é Armando, né? Pastor e mentor, como está aí na coisa. Eu sou consultor também, ou mentor, tenho trabalhado. Agora a gente conta o seguinte: eu tenho o dobro de idade do meu garoto aí de 35, eu estou com 71. Tô o dobro e mais um, né? Então, olha, eu sou tem mais de 30 anos de experiência na área de consultoria, mentoria, coaching, formação de profissionais de liderança. E estou morando aqui no Lucélia, depois de uma série de situações em que eu resolvi agora me dedicar de outra forma às questões de treinamento, aplicação de metodologia, mesmo presencialmente, mas presencialmente não como antes, que eu viajava o Brasil inteiro. Agora eu vou ficar mais restrito aqui. E a ideia de convidar vocês e estar passando depois para algumas pessoas que já confirmaram que gostariam de participar, mas hoje não tinham condições de participar, é a seguinte: formar um grupo de pessoas interessadas em discutir as questões de RH. E não precisa necessariamente ser só de RH, pode ser de pessoas que gostam de saber, gostam de lidar com pessoas e entender isso, tá? Como isso está acontecendo. Então, a ideia de formar um grupo. Esse grupo vai estudar, vai discutir, vai fazer aquilo que a gente chama do networking, vai discutir, vai fazer parcerias, vamos conversar a respeito das situações que já ocorreram para cada uma dessas pessoas que já tem a ideia e que vão poder ocorrer no futuro. E esse grupo é um grupo que não tem fins lucrativos, a gente vai ter que contar com a ajuda de cada pessoa ou de cada empresa que participar, né? Para poder, por exemplo, entrar na, numa, fazer uma reunião presencial, tá? Então, vamos chamar aí um empresário para contar para a gente qual é o problema que ele está tendo com a questão das lideranças ou do RH, ou dos recursos humanos da empresa dele. E aí a gente vai conversar. Fazer esse tipo de coisa. Periodicamente, isso tudo vai ser discutido pelo grupo, tá? Por todos, democraticamente, como eu digo, para poder chegar e falar: olha, agora nós vamos fazer uma reunião presencial, fazer uma palestra sobre. Falar a NR01, né? Os problemas que podem acontecer dessas questões dos riscos psicossociais dentro de uma organização. O que está sendo feito? Por quê? Porque tem muita gente se aproveitando sem saber.
absolutamente nada daquilo que é as questões da NR1. E outras coisas, gente. A ideia está aberta para todo mundo. Eu tenho algumas sugestões, por ter participado já de grupos de estudo, por ter participado da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E aqui próximo, nós não temos nenhum, pelo que eu pesquisei, nenhum grupo que faça isso. E as seccionais, que eles chamam, né? As regionais da Associação Brasileira de Recursos Humanos, mais próximas, Bauru e São José do Rio Preto, que para nós, né, é longe. Tá? Então, para você, por exemplo, ir até Bauru para fazer uma reunião presencial é complicado. E, às vezes, fazer pela internet é bom, mas eu vou aqui dizer aquilo que eu estou pesquisando. A Dinamarca, a Dinamarca parou de celular e está adotando em todos os níveis de escolares livro físico. Acabou, não tem mais nem livro, acabou. A Finlândia já estava fazendo isso. Agora a Dinamarca parou, literalmente, porque eles perceberam que a partir de um determinado momento os adolescentes, as crianças e até o pessoal adulto começa a perder capacidade de raciocínio. Então, se isso é um problema, vamos conversar. Se isso pode afetar as organizações ou cada um, por que não conversar a respeito disso? A ideia é simples, tá? É assim. Agora, Ô, Armando, oi, e, querido. e tipo assim, para a gente começar com essa associação no caso, né? Primeira coisa, a gente teria que abrir CNPJ e tudo mais, né? Inicialmente, não. Inicialmente, a gente pode chegar e fazer apenas um grupo de estudos. Tá? Ah, Esse grupo de estudo seria, olha, um grupo sem fins lucrativos. Então, como agora a Maria Emília talvez não saiba, mas vamos contar. A gente pode ter o apoio, porque o Murilo é um diretor da Associação Comercial, a gente pode ter o apoio de, por exemplo, vamos fazer uma reunião presencial, a Associação Comercial nos empresta a sala dela, né? sim. E a gente não ter custo nisso aí. A Uhum. partir do, como é que funciona? A partir do momento que a gente tiver um grupo formado, nós tivermos condições de fazer isso, aí a gente entra em contato com a BRH São Paulo, tá? Isso eu já sei porque lá, e diz para eles, olha, queremos formar uma seccional aqui em Adamantina ou Célia ou aqui em Alta Paulista, não é isso? Alta Paulista, isso. Queremos Isso. morar na Alta Paulista porque não tem. Aí eles vão dizer, então agora vocês abrem CNPJ, você faz isso, tem que ter presidente, vice-presidente, conselho, batata, batata, batata. Então, primeiro a gente começa com um grupo, essa é a minha opinião. Depois que esse grupo tiver bem formado, que as pessoas tiverem, porque aí tem que montar toda uma estrutura. No momento, eu acho que não precisa não, Murilo. Eu acho que agora a gente pode começar Tá. apenas com um Não, grupo. perfeito. Mas o que a gente pode fazer também é usar o poder das redes sociais, né, ô, Armando? Sim, Acho sim. que a gente podia já marcar uma reunião para a gente decidir e o pessoal trazer ideias de nome, sugestões de nome, e eu posso até me dispor a montar logo e as redes sociais e a gente começar a divulgar essas ideias de grupo, de o nosso conteúdo no caso, entendeu? Para isso já ficar meio que registrado e ficar até mais fácil para a gente expor lá para a BRH, né? Tem, não, sem problemas. Eu conheço muita gente da BRH, porque ainda alguns deles, puxa vida, com essa minha idade, alguns deles fizeram até curso comigo. Né? Tem muita É, gente da legal. BRH que fez curso comigo. Se perguntarem lá na BRH Nacional e a do Paraná também, perguntarem meu nome, o pessoal me conhece, porque já tem bastante tempo. Inclusive, no grupo de estudos original chamado GDEP, que eu estava comentando com vocês antes de gravar, Hum. também eu fui um dos participantes do GDEP, inclusive na questão da direção. O que eu acho que hoje a gente ia conversar é estratégia para botar mais gente aqui.
Primeiro ponto, né? Botar mais gente participando do grupo. Segundo, um nome desse grupo, a gente precisa parar para pensar um nome desse grupo, então talvez não seja hoje, mas para pensar um nome desse grupo de estudos, né? Se é que, como eu falei, grupo de estudos é um nome provisório, né? Uhum. E marcar reuniões periódicas, quer dizer, ou seja, nós estamos em três hoje, mas tem mais gente que irá participar. Larissa de Adamantina, eu conversei com a Fabiana da prefeitura daqui de Lucélia, ela também vai participar. Então tem gente que neste momento não tinham condições de participar por N motivos, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, organiza isso, tá? Põe duas, três pessoas como organizadoras, de tempos em tempos muda, cada seis reuniões muda, para que muita gente possa participar e começa a montar. Olha, a próxima reunião nós vamos ter um bate-papo com a Maria Emília, que ela vai contar sobre o que é a pós-graduação que ela fez, qual é o problema dela, e depois vai se reunir, e aí a gente sempre arruma um jeito de fazer um happy hour lá, um bate-papo, cada um leva uma garrafinha de refrigerante e pronto, né? A ideia Sim. é essa, gente, é muito simples, não é nada complexo. O que a gente Hum. precisa quebrar é essa questão da mentalidade de, acho que não vai dar certo. Será que participando, será que a gente vai ter alguma coisa? Será que vão ficar vendendo coisa? Porque a questão é medo de que eu, Armando, vou vender alguma coisa. Pelo contrário, eu acho que na época que eu trabalhava no GDEP, né, o grupo, e na BRH, eu fazia um monte de coisa totalmente gratuita para o pessoal. Eu dei cursos gratuitos para o pessoal da associação, para os associados. Eu acho que é gostoso isso e a gente É. cresce com isso. O que que... Então, eu tive um evento lá, Armando, da Facesp, em Prudente. Foi um evento muito bom. É, e lá eu descobri a história do Cicobi paulista, sabe? Do banco. Sim, O Cicobi, eles são parceiros da Facesp, né? E das associações comerciais. E os caras começou com uma ideia de realmente de associação, a Cicobi. E daí se tornou hoje o banco sim. forte mais. A ideia É, de cooperar, tá? Eu sou eu pedi para me dar um tempo. Eu sou um cara que treinava o pessoal do Sicredi, que é o concorrente do Cicobi, né? Sicredi, Cicobi. a cooperativa de crédito lá do Rio Grande do Sul, que é o Sicredi. Então, e eu fui durante muito tempo o instrutor deles para fazer um monte de coisa, liderança e tal. Aí, como era aquelas coisas de fazer viagem, de repente passar uma semana fora, tal, eu falei, não, dá um tempinho para mim, porque eu já estava em alguns lugares, eu já estava conhecido, quase quando não precisava nem de crachá para entrar no prédio, né? O pessoal, oh, como é que é o senhor? Tudo bom? Aí, quando chega nesse ponto, a gente para, porque senão o meu discurso já não tem o mesmo efeito. Mas então, o que eu acho que nós podemos e devemos fazer? É pegar essas coisas legais e trazer para o nosso grupo. Isso aí. Olha, como é que foi feito? Ah, fizemos assim, tal, né? Vamos conversar pessoalmente. Eu fui conversar com a Fabiana, que é a, a gestora de RH aqui da prefeitura, presencialmente. Passei lá, olha, estou fazendo, pô, eu gostaria. Aí ela falou: olha, sabe que tem das outras prefeituras, o pessoal tem muita dificuldade. Falei: bom, então ela ficou de entrar em contato com o pessoal de RH de Pracinha, de Inúbia, de Oswaldo Cruz, para, olha, podemos fazer isso, né? Ela até deu sugestão de pegar outras cidades, né, próximas, né? Salmourão, Flórida, eu não sei. Para nós, o importante é ter esse grupo e trocar ideias, como você disse. Começa com uma ideia muito simples, depois vamos. A experiência mostra que, inicialmente, precisa ter duas ou três pessoas
que coordenem esses esforços. Não, não são donos da ideia, mas coordenem. Olha, vamos ter uma reunião terça-feira que vem, a tantas horas, lá na sede, assim, 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 assim. Deixa tudo preparado, né? Uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Em Curitiba era uma vez por mês, tá? Era o suficiente. A, a participação é muito grande? No começo, não. Quando começou a perceber que os resultados eram muito bons, eu lembro que chegou vezes assim no Natal, né, que fazia a comemoração de Natal do grupo, que a gente contratou, né, na verdade nós não, mas uma empresa que o funcionário participava deu de presente para a gente a contratação de um Marco Aurélio Viana, que era um grande consultor já falecido naquela época, Marco Aurélio Ferreira Viana, um cara assim que era bambambam, bam, bam, que era um cara assim de primeira linha. E ele foi para lá, fez um trabalho para a gente, fez uma palestra, passou uma tarde com a gente. Nossa, tivemos que. Inicialmente, a gente tinha sempre a presença de 25, 30 pessoas. Tinha 70 pessoas, a gente teve que sair atrás correndo de um auditório maior, de um lugar maior, tivemos que fazer um monte de coisa e conseguimos, até com parceria. Quer dizer, a gente não gastou um tostão. Na verdade, para não dizer que eu não gastei um tostão, quando eu cheguei lá, como eu tinha que fazer algumas apresentações, eu comprei uma garrafinha de água. Só. Esse foi o custo que eu tive. E tivemos uma tarde sensacional com o Marco Aurélio Ferreira Viana, além de estar com muita gente e tal, né? E com apoio da BRH, tudo e tal. Então, a ideia é essa, gente, tá? Não sei o que vocês acham. O que você acha, Marimê? Eu acho ótimo, eu acho que a gente tem que tentar, porque, igual o senhor comentou no início, né, a minha geração principalmente é muito do imediatismo. E eu acho que a gente tentar insistir, persistir nesse network, chamando pessoas, conhecendo prefeituras e criando uma rede consolidada mesmo, a gente consegue desenvolver e, se Deus quiser, o trabalho como que eu posso falar? Ser recompensado lá na frente. Não em questão financeira, mas em questão de conhecimento e conexões. Isso aí, é isso aí, tá? Murilo, alguma coisa a mais que você gostaria de comentar? Não, sim, eu acho que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por mês para não perder esse time, entendeu? As reuniões. Pode ser, se você quiser fazer até uma presencial o mês que vem, ó, irmão, Sim, a gente pode ter lá a sala, entendeu? Porque aí o pessoal já vê, pô, vai fazer presencial mesmo, o negócio tá indo, entendeu? perfeito. E, e eu já penso lá na frente, né? Tipo assim, vamos abrir um CNPJ, beleza? Os contatos, pelo menos, que eu tenho aqui com o vereador, né? A gente conseguiria, depois que tiver o CNPJ, virar associação, conseguir alguma emenda de verba, entendeu? Para a gente poder dar fazer alguns eventos de RH, tudo voltado pro social mesmo, entendeu? Isso Ah, aí eu acredito que a gente consegue bastante aqui. a BRH Curitiba não tinha nenhum vínculo com o governo, né? A trajetória, inclusive, no Estatuto da BRH Paraná, que era muito próximo da BRH Nacional, era assim, que ele não se envolveria em questões políticas ou não teria nenhuma situação e tal. Mas tinha gente da política lá, que ia para lá, que participava, não tinha problema nenhum, é livre, só que a gente evitava, né, levar para a questão política para evitar. Era plural. Todo mundo pode participar, todo mundo tem direito de dar a sua opinião, mas a troca que é importante, que a Maria Emília falou. A troca, o compartilhar conhecimento, fazer parcerias. Puxa vida, Sim. no- Porque assim, tem uma, não sei se você sabe, Armando, mas tem uma lei agora dos municípios que eles podem, o vereador, pegar uma verba lá, não sei quanto, o limite que é, entendeu?
e sim, eles destinar para alguma associação, entendeu? sim. Aí nós Então, temos aí, é bom nós para temos, essas coisas. Né? não, Mas assim, mas eu entendi. A gente não pode deixar virar palco político, né? exatamente. A ideia não é essa. A ideia, a associação tem fins, não tem fins lucrativos, faz parte. Não é palco político nem para direita, esquerda, meio, para cima, para baixo, para o fundo. Eu brinco com o pessoal. Ela tem essa finalidade, tá? E precisamos de mais gente, tá? Para colocar, discutir isso, tá? Conversar com o pessoal. Isso é fundamental, porque, como é que eu diria para vocês? A quantidade, não é a quantidade, tem que ter 100 pessoas, mas é a qualidade dessa discussão, tá? Então, trazer, por exemplo, e eu posso trazer, tá? Gente muito legal para vir para cá. Eu tenho esses contatos. Só que precisa ter um grupo razoável, quer dizer, não vou chamar um Eduardo Carmelo, tá? Um Eduardo Chinachique, ou outros grandes nomes, né? Para vir para cá, ou fazer até via internet, para um grupo pequeno. Eu acho que fica, é até desrespeitoso com eles, né? Que são grandes profissionais. Mas se eu quiser, a gente faz. Agora, a ideia é sempre estar fazendo alguma coisa que traga conteúdo para as pessoas. Tá? Ah, por que que eu vou nessa reunião? Porque tem conteúdo. Porque, sabe, eu já tive a experiência de um determinado grupo, tá? De um grupo que eu participei, que começou muito bom, nossa, todo mundo lá, de repente entrou para um lado, sabe, de venda de produto. Ao invés de fazer uma reunião onde você tinha troca, parcerias, né? A maior parte do tempo era venda de produtos, venda de serviços, venda de curso. Aí eu cheguei e falei, gente, esse grupo aqui está muito interessante, mas não é isso que eu vim fazer aqui, né? E aí começou aquela situação em que a, uma competição e quem determinava quem ia fazer estava sempre no comando desse processo, tá? Eu não vou falar o nome da instituição, porque é uma instituição forte, inclusive, no Brasil, mas que tinha muito isso, inclusive. Era só para venda de produtos e serviços. Ah, vamos fazer parceria. Vamos. Aí dava assim 5 minutos para você conversar com alguém de interesse. Tá bom, sentado. Tinha 45, 50 minutos de programação, de venda de produto, de venda não sei o quê, sabe? E tinha 5 minutos para você conversar, por exemplo, eu e o Murilo. Murilo, nós temos que conversar, você tem isso, tem aquilo. Aí eu acabei saindo dessa instituição, tá? E cada um que entrava lá tinha que pagar. Era um valor anual. Como o BNI. Não sei se vocês conhecem o BNI, já ouviram falar do BNI. BNI é parte de serviços e produtos com a origem nos Estados Unidos que você paga e forma grupos de troca de informações. E aí você paga para poder participar desse BNI. Só que eles têm umas regras bem interessantes. Num dos grupos, numa das reuniões aí, eu posso dizer mais a respeito. Bom, então, se eu entendi bem, temos que marcar uma outra reunião presencial, trazendo pessoas para discutir nome do grupo, Uhum. comissão coordenadora inicial, né? Uma comissão coordenadora, eleger uma comissão organizadora e definir quais são os principais objetivos, né? Tá, olha, os principais temas que a gente vai poder abordar. Nossa, e eu até brinquei ali no grupo, coloquei.
Nós temos alguma coisa, etc, etc, e põe etc nisso, né? Tem muita coisa que a gente precisa conversar. E, principalmente, com a experiência de cada um. Então, pega, por exemplo, que interessante a Maria Emília, que acabou de se formar, está buscando emprego, ela vai dizer para quem está empregando o que é que está errado, o que está faltando, por que que a geração Z, a geração da Maria Emília, não fica muito tempo na empresa, prefere sair rapidamente. O que está acontecendo? Aí a gente vai falar, não, mas isso é só ida. Não, peraí. Existe um problema que é, quando um não quer, dois não brigam. Lembra dessa frase? Dois estão com problema, tanto a geração Z, que tem uma visão diferente, quanto as organizações, as lideranças atuais que não estão preparadas para atender a geração Z. Esse é, para mim, é um fato, não é nem suposição. Né? Não sabem como atender, não sabem como conquistar esse pessoal. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, como um professor, como a gente brincava com os professores, eu dei muito curso para a área de educação. A professora entra dentro de uma sala de aula, pega um giz cor-de-rosa e desenha mais ou menos um elefante no quadro negro, que não sei, quadro para mim é sempre verde, mas ele desenha e diz para as crianças assim: isso é um elefante. Aí, um menininho que está com um celular na mão, né? Ou com um laptop, aperta dois ou três comandos, mostra o elefante, né? No lugar onde ele vive, como é que ele faz, o barulho, para tudo direitinho, com cores, com não sei o quê, muito mais interessante do que aquele elefante cor-de-rosa que está desenhado no quadro negro. Tá? Só falta o cheiro do elefante, mas os sons que o elefante emite, está tudo dentro de um celular, dentro de um laptop. Isso é a geração Z. Ela sabe. Muito mais, às vezes, como eu outro dia perguntei para o meu filho mais novo como é que fazia uma determinada coisa, que eu estava aqui há 2 semanas tentando resolver, e ele, em questão de 5 minutos, ele fez. Tudo bem. Falei, filho, você precisa parar para me explicar. Ele falou, pai, vai ser complicado para te explicar, uma hora eu te explico. Ele saiu pela tangente dizendo, não vou, não me peça. Ele, em 5 minutos, ele resolveu uma coisa no meu computador que eu estava demorando 2 semanas. Toda vez que eu entrava, barrava e dizia que eu não podia. Ele fez aqui. Isso me fez pensar uma coisa que eu vi no meu serviço, que é fato, né? É mais fácil você fazer do que ensinar o outro. Uhum. Também é um motivo, né? É mais fácil eu fazer com a minha agilidade, que é maior que a sua, do que te ensinar e ter todo esse processo, todo esse tempo. É um dos problemas também da geração Z, que Sim. hoje é tudo no imediatismo, né? Tudo fazer para ontem. Mas a gente, a geração atual, não quer ensinar ninguém a fazer. Ainda mais nessas questões de tecnologia. Não, e tem uma coisa interessante que algumas pessoas de geração Z, que isso a gente pode comentar e pode ver se isso está acontecendo, acham que o valor do salário está sendo pago é muito baixo. Porque rapidamente eles conseguem já uma coisa que eu demorei 6 meses para conseguir entender no trabalho quando eu comecei a trabalhar, 6 meses, um ano, até me tornar um profissional craque, eles, algumas coisas com a facilidade que tem, digita, pronto. Vamos dar um exemplo, inteligência artificial. Né? Então, o que tem de impacto na inteligência artificial dentro das organizações? Como é que isso está sendo impactado? Ainda tem RH, ainda tem RH que faz folha, faz ponto, ainda com aquelas maquininhas de ponto. Sabe aquela relógio de ponto que o cara faz trec, trec? Ainda tem, gente. Ainda tem.
E tem o cara que consegue fazer aquilo muito melhor. Aí diz, pô, mas, né? Só para ilustrar, inclusive, uma coisa. Teve um rapaz, teve um negócio aqui do TikTok que eu estava vendo, a, a história de um rapaz que a, a namorada do dono da empresa entrou tomando conta da empresa e resolveu despedi-lo porque ele chegava só às 10 horas da manhã. Tá bom. Mas ele chegou e falou: ah, mas eu já combinei com o patrão, com o dono, que eu não consigo chegar às 8 horas da manhã, 9 horas. Eu tenho que chegar às 10. E eu consigo fazer tudo aquilo que me é solicitado das 10 até o final da tarde, sem problemas. E ele era o responsável pela maior quantidade de vendas e de setores dentro da empresa, mesmo chegando às 10 horas da manhã. Mas como todo mundo devia chegar às 9 horas da manhã, segundo a namorada do dono, ele foi mandado embora. E quando o dono voltou, e aí, como ele foi mandado embora, ele chegou e mandou mensagem para todos os clientes da empresa dizendo: olha, eu não estou mais na empresa. Todo mundo chegou e falou: para que empresa você vai? Porque nós vamos juntos, nós vamos fechar o contrato com aquela outra empresa. Aí o dono da empresa voltou e falou: dona namorada, cai fora, eu vou tomar conta agora, vou voltar. E chamou o cara de volta e falou: você vai ganhar um aumento. Você quer entrar que hora? 10 horas? Tudo bem, vai entrar 10 horas. Você quer sair às 5 horas da tarde? Vai sair às 5 horas da tarde. Mas por quê? Porque a quantidade de resultados que ele dava era superior a um monte de gente. Talvez sejam casos extremos, tá? Mas, de qualquer forma, ah, hoje, você falar em progressão como um pacote, como tinha aquelas coisas que eu não sei se você aprendeu, você tinha um plano de carreira. Depois de tantos anos, você recebe 5% de aumento, depois de tantos anos, e vai andando, né? Você vai fazendo as avaliações. Será que isso vale hoje para a geração Z? Isso é uma pergunta, né? Será que vale isso? Eu fui criado e era assim. Estou com 5 anos, agora eu estou na beira de ganhar os 5% de aumento na empresa onde eu trabalhava. Eu tinha que ter agora um bom desempenho para ser bem avaliado, para subir de ponto na carreira. É uma ótima questão. E essa questão anda junto com a rotatividade, né? Por que que a rotatividade entre empresas está tão grande? Enfim, Por que que o funcionário não está parando numa empresa só? Será que o problema é o funcionário? Será que o problema é a empresa? eu, Na verdade, hoje a maioria das empresas é pequenas e médias empresas, né? O número maior disso aí. E a maioria dessas empresas não tem. Não tem nenhum plano de carreira, quanto mais uma parte de questão que eu vejo muito hoje, que as pessoas olham muito mais pro benefício do que realmente pelo salário. uhum, Sim. Então, o que eu vou ganhar? O que eu tenho de benefícios e que eu vou entrar naquela empresa? Hoje o pessoal escolhe muito questão de horários, né? Ah, se aquele horário não tá bom para mim, não dá, entendeu? Então, tipo assim, tá acontecendo isso aí. Então, são vários fatores, eu acho, que incluem nisso daí e que as empresas precisam dar um ponto de atenção, porque o que que acontece? Não tem profissional. Se você olhar o lado da geração Z, tipo assim, pô, eu vou lá na empresa, mas ninguém quer me contratar, entendeu? Então acaba ficando isso aí. Então mas eu acho que tem que fazer alguma coisa, tanto para os dois lados, eu acredito. dois lados, exatamente. Sim, sim. E aí que tá. Quem é que detém hoje a questão? Quem é que detém hoje o poder dessa modificação? Não é o geração Z. Geração Z, desculpa, a geração Z pede. Mas quem que tem o poder de fazer a alteração? Gestores da área de RH. A empresa pode fazer. Ela pode fazer, porque ela tem o poder de fazer. É desse jeito que eu quero. Gente, eu tive uma.
uma experiência muito legal, mas muito legal. Uma empresa que eu estava dando assessoria, estava só organizando. O rapaz foi chamado, profissional da área de inteligência, né, parte de TI, cara bom, foi chamado. Ele entrou de manhã, 7 horas da manhã, ele chegou, porque ele foi direto, saiu da academia, ele gosta de trabalhar cedo, um cara diferente. Entrou às 7 horas da manhã. Aí o pessoal foi chegando, apresentaram, né? Porque o pessoal chegou mais tarde, disseram para ele como é que é, não sei o quê, quem é, fulano, pô, tudo bem. O chefe dele chamou ele e falou: Olha, nessa empresa é assim, assim que funciona, tá, 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 tá. Deu um monte de instruções e um monte de restrições. Eu não fiquei sabendo quais eram as restrições e nem sei o que, que o gerente falou. 3 horas da tarde ele pediu demissão e foi embora. Levaram meses para conseguir aquele profissional, que durou um, um dia e meio. Não, um dia, né? Nem um dia chegou. Entrou às 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, ele pediu demissão e falou: Não, não é isso que eu quero trabalhar. E foi embora. Aí, quando me contaram isso, me perguntaram: O que que a gente faz? Eu falei: Bom, agora precisa conversar. Primeiro, saber com o rapaz o que aconteceu, se é que ele vai contar, mas saber também com o gestor dele, o gerente, o que que o cara fez. Um garoto. Levaram meses para conseguir um profissional que conhecesse aquele tipo de processo. Eu não sei, não é, a minha área não é de TI, eu não conheço muito bem. Eu estava só organizando essa parte de administrativa, gerencial. Problema dos dois lados, não há dúvida. Como você está com isso? Como é que você está se comunicando? Como se comunicar com a geração Z? Como é que a gente fala com esse pessoal? Não é como fizeram comigo, não é como fizeram com o Murilo, e parte das coisas também como fizeram com você em algumas situações, Maria. Mas não é do mesmo jeito. Eu, fi- Armando, só cortando você aqui, minha bateria do celular vai acabar. tá, então, não, eu vou então encerrar para dizer o seguinte: Ah, tá. quando é que a Uhum. gente pode encerrar, quando a gente pode marcar uma outra reunião? Pode ser. Você quer marcar com 30 dias ou menos? Eu Eu acho acho que que poderia ser. pode marcar com menos para a gente poder agilizar. Aproveitar, inclusive, que esse mês é mês de férias, muita gente que estaria, né, fazendo, dizendo, não posso porque eu tenho aula, não sei o quê, poderia participar dessa reunião, né, no Vamos horário. marcar, né? Vamos marcar para quinta-feira que vem. O que que você acha? Deixa eu olhar aqui, peraí. Dia 17. E se a gente estender pro dia 24? Pode ser? É, É. Que a gente dá uma conversada maior no grupo, o que que vocês acham? eu acho que dia 24 é melhor. A gente tem mais tempo de fazer a divulgação. Tá. Sim, E seria presencial? eu Sim, preferiria, melhor, né? eu Bom, acho. então, duas coisas nós precisamos fazer. Depois conversar com ou com o pessoal da prefeitura para arrumar aquela sala ali na Casa da Agricultura, que é muito boa, né? Ou fazer Aham. a associação comercial, Tá. né? Porque eu acho que se a Fabiana do RH tiver, é só conversar com ela, provavelmente ela entra em contato e fala, a gente consegue aquela sala ah, da Casa de Agricultura. Maria Emília, a sala é muito boa, tem ar-condicionado, tudo, é muito legal e é um lugar muito fácil, né, de chegar, tá? Fica, Sim, conhece aqui, fica na praça principal ali onde tem a igreja, fica do lado da igreja. É bem legal, é bem gostosa essa sala. Ou então na associação comercial que fica ali no centro, né? Mas aí a gente tem que resolver. Murilo, sim, consegue fazer o folder então para nós? Consigo? Tá. Maria Emília, aí de Oswaldo Cruz, se você conhecer mais gente, por favor, estamos sim, tá?
Então fica um recado, inclusive para quem vai assistir, tá? Que não pôde participar, que fica aberto para que a gente vai ter uma reunião no dia 24, tá? 19h30 é um bom horário? Eu acho. Tá. 19h30, com um local ainda que a gente vai conseguir e a gente informa com presencial para a gente formar um grupo de estudos de RH. Tudo bem? Certo. Aí eu mando, vejo aqui um roteirinho para a gente poder fazer a apresentação, tá? Tá, Ok? joia, então. Muito bem. Um grande abraço para vocês, minha gente. Um bom descanso e bom passo, tá? A gente vai. Abraço para vocês. Um abraço mesmo. Emília, qualquer coisa é só mandar um alô para a gente através do grupo agora, tá bom? Ok. Eu vou deixar gravado e vou mandar para o pessoal do grupo, para quem quiser assistir. Boa noite Ok. para vocês, bom descanso Boa e noite. até dia, Tchau. mínimo até dia 24. 24. 24. Tchau. Show. Tchau.